Olá, seja bem-vindo, me chamo Jefferson, tá? Vou estar mostrando para você aqui como é que funciona o script de Power BI para você montar o seu servidor de e-mail marketing. Sim, você trabalha no nicho black, você trabalha divulgando cassino, produtos ali que o Facebook não aceita, que o Instagram não aceita, e aí você está tomando muito bloco com relação a isso. Queria te convidar a entender como funciona o sistema de e-mail marketing para você poder enviar e-mails em massa. Então você tem uma lista aí com 100 mil pessoas, uma lista com 1 milhão de pessoas, e você precisa fazer o envio para essas pessoas. E como que você vai conseguir fazer esse envio, tá? Você vai fazer esse envio através de um servidor de SMTP. Então você vai criar o seu próprio servidor. Então você poderia estar usando os servidores de outros locais, que eles limitam a quantidade, né, e cobram muito caro por isso. Eu vou ensinar você a como montar isso. Aí você fala, pô, Jefferson, mas é difícil montar. Concordo com você, é difícil montar mesmo, tá? Mas eu criei um script. Esse script ele faz de forma automática muitos processos que tem ali dentro e você não precisa ter conhecimento técnico. Então isso é muito legal. Só para você ter uma ideia, aqui a tela está dividida em 3 espaços, tá? Esse primeiro espaço está mostrando o script aqui já instalado, tá? E eu vou mostrar para você como que funciona. Esse do lado aqui, ele está mostrando o envio em tempo real. Então aqui, por exemplo, está instalado o Power MTA na versão 5. E aqui ele já mandou 416 mil e-mails, tá vendo? Na última hora ele mandou 200 e-mails, tá? E aqui no último minuto ele mandou 100. Eu comecei esse envio agora, esse envio tem 168 mil pessoas ali neste envio, enquanto eu vou conversando, para que essas informações aqui na tela vá mudando, tá? Então você percebe que você está aqui junto comigo e ele enviou, por exemplo, na última hora aqui, né, 200 e-mails. Mas você fala, Jefferson, eu quero aumentar isso. Olha só como o poder que eu tenho aqui de estar aumentando, ó. Eu vou colocar agora para que ele fique mais rápido, tá? Então ele vai começar a processar uma quantidade de mensagens muito mais rápida. E aqui você vai perceber que esse envio aqui ele vai ser aumentado, tá? Para que isso? Para que você tenha velocidade aí. Se a pessoa, eu quero disparar 1 milhão de e-mails por dia, 2 milhões de e-mails por dia, 3 milhões de e-mails por dia, é possível? Sim, é possível. Eu sei como fazer isso, tá? Então tem um script que ele vai montar isso tudo para você. Então, ele vai montar toda a sua estrutura. Você não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Você vai precisar informar o seu domínio, informar o seu e-mail, tá? A velocidade de envio que você quer e qual software você controla ali dentro. Pronto, ele faz todo o resto para você. Vai configurar DKIM, SPF, reverso, rotação de IP, tudo isso vai ser configurado de forma automática. Você não precisa ter esse conhecimento técnico para que isso funcione. Repara que agora o servidor ele aumentou muito a velocidade dele aqui, ó. Então ele está falando aqui, ó, tá dando saltos gigantescos, tá? Para que você consiga entregar mais e-mails, tá? Então eu vou te explicar aonde você compra domínio barato, aonde você compra servidor barato, como que você faz para colocar um e-mail na caixa de entrada, quais são os procedimentos que você tem que fazer de manutenção dentro do seu servidor. Então são várias coisas que muito importantes, tá? São 10 anos que eu tenho o Clube do E-mail. Então esse domínio que está entrando agora, clubedoemail.com.br, não é algo que começou agora, não é algo que tá no boom, não. Já tem 10 anos, tá? Que eu venho dando manutenção nesse script, deixando ele funcionando e atualizando ele sempre, porque o Gmail muda as regras, o Hotmail muda as regras, a gente vai se adaptando ali ao sistema. Então, se você precisa divulgar a sua oferta, divulgar o seu produto, tá? De forma em massa para muitas pessoas, você pode estar utilizando o servidor de e-mail marketing para isso, tá? Então você vai conseguir disparar o seu produto de emagrecimento, o seu produto ali de game, o seu produto de encapsulado. Você consegue fazer isso, tá? Não importa o nicho, você vai conseguir disparar. Você vai ter uma lista boa. Aí você fala, Tiago, também a minha lista não sei se ela tá boa e tudo mais. A gente tem dentro do próprio script um validador, onde ele vai falar para você quantos e-mails dali existem, quais não existem, quais tem caixa cheia. Então ele vai conseguir organizar isso para você. Ele não vai validar isso por MX. Tem uma galera que valida por MX aí, lista de e-mail. Não, ele vai realmente saber se o e-mail existe ou se o e-mail não existe, tá? Isso é muito importante. Olha só para você ver que agora na última hora ele já mandou 5 mil e-mails. E isso eu consigo aumentar mais ainda, tá? Eu vou colocar aqui para que ele tenha mais poder ainda.
e você sinta que ele vai conseguir. Claro que tudo depende da quantidade de IPs que você tem dentro desse servidor, que você vai aprender comigo também, vou te explicar como que você faz um envio muito grande, mas sempre lembrando, seus custos ficam muito mais baixos do que você contratar uma empresa para estar fazendo isso. E fora que, eu sempre digo, qual que é o maior benefício de você ter um servidor de e-mail marketing? O maior benefício que você tem é ninguém ter acesso à sua lista. Eu não tenho acesso à sua lista, ninguém tem acesso à sua lista. Assim que você monta o servidor, todas as senhas são trocadas para que você tenha a segurança que a sua lista só você tem. Tá? Você pode criar um e-mail, eu até falo para a pessoa, se você achar que eu estou suspeitando de alguma coisa, crie um e-mail novo, um e-mail que você nunca usou, coloca dentro do seu servidor. Se você começar a receber uma mensagem lá naquele e-mail, é porque a sua lista foi divulgada. Tá? E eu conheço muita gente suja nesse mercado, que vende lista. É igual checkout, é igual Hotmart, QIFI, que tem alguém lá dentro que acaba divulgando as melhores ofertas, o que você está vendendo mais. Sempre tem alguém que faz isso. Desse jeito você não tem, porque você tem o controle, tá, do seu servidor. Só você tem acesso. Aí você fala, Jefferson, mas eu não sei fazer. Você não precisa saber fazer, o script faz sozinho para você. Aqui no finalzinho eu vou te mostrar como instala o script. Olha que legal, continua comigo. Primeiro eu vou te mostrar os benefícios do script aqui, tá? Nessa tela aqui ele vai continuar rodando, tá? Que ele está fazendo o envio dele aqui. Você vai vendo que a velocidade aqui por hora ela vai aumentar. E eu também vou mostrar para você aqui desse lado o script já funcionando. Então o script já está instalado, está tudo funcionando. Eu vou te mostrar as rotinas que a gente faz aqui dentro para você entender como é simples. Você não vai precisar ter conhecimento técnico. Por exemplo, eu quero validar a minha lista. Tá vendo aqui, ó? Tem um comando, ó, verificar qualidade da lista. O nome do comando é qualidade. Tu vai copiar o comando qualidade, tá? E vai colocar aqui embaixo e vai dar um enter. Ó, o script está falando, aguarde, estamos verificando a qualidade da sua lista em real time. E aí você só aguarda. E ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se a sua lista ela é válida. Se tem e-mails inválidos, se tem caixa cheia, então você consegue se organizar com relação a isso. É claro que uma lista pequena, ele valida mais rápido. Uma lista um pouco mais maior, ele vai demorar um pouco mais. Mas olha só como ele trouxe para mim. 138 mil e-mails aqui são válidos, tá? Tem um e-mail que não existe e 0 e-mail de caixa cheia, tá? Então isso ele fez de uma forma muito certeira, não é validando MX, tá? É realmente verificando os bounces ali, verificando o log do Power MTA, e ele fala onde a lista foi salva. Então ali aqui a lista dentro de root script 2025, a lista está lá dentro. Isso eu ensino você como pegar. Então você vai entrar lá dentro, tem uma lista assim, e-mails validados, você vai pegar esses e-mails e aí sim você sabe que sua lista está validada, tá? Eu vou digitar aqui comandos novamente, tá? Para ele abrir aquela tela de comandos e a gente explicar um pouco mais. Por exemplo, ó, tem um aqui, é um comando, ó, configuração avançada. Eu vou clicar em configuração avançada, vou colar o comando configuração, que é o que está na frente aqui, ó, esse como configuração, vou dar enter. Aqui ele está falando assim, ó, por exemplo, o que você quer fazer? 1, você troca o domínio. 2, você instala um domínio adicional. 3, um certificado de HTTPS. Então ele vai gerar um certificado de HTTPS para você certificar o seu servidor de forma gratuita, tá? Aí 4 ali, por exemplo, instalar ou remover um sistema. Pô, eu quero instalar outro sistema de servidor, como que eu faço? Por exemplo, eu digito o número 4, dou enter. Aí ele fala, você quer instalar ou quer remover? 1, eu quero instalar, por exemplo. Aí ele fala aqui, ó, beleza, a gente tem aqui as versões, ó, 1 instala o Interspy, o 2 instala o MailWiz, o 3 instala o Mara, o 4 instala o Mautic, o 5 instala o Aceli. Percebeu? Você digita o número, e quando você digitar o número aqui, por exemplo, eu vou digitar o número para instalar um Interspy, por exemplo. Ele vai instalar um Interspy para você de forma automática, você não precisa fazer nada. No final ele já vai mandar para você o usuário e a senha para você poder logar no sistema. Então é bem simples, ó, por exemplo. Quero instalar o Interspy. O Interspy é a versão número 1 aqui. Então você vai digitar 1, por exemplo, e você vai dar Enter. Você coloca o nome da pasta, o nome da pasta é Interspy, por exemplo, tá? E ele vai começar a instalar para você o Interspy. E aqui do lado, você já percebe ó, que ele já terminou de instalar, tá? Mas aqui do lado, aqui estamos com 12 mil e-mails enviados da última hora. Então, muito legal, né? E aqui ele rodou o comando, tá? Já instalou o software, então o Interspy já foi instalado com sucesso, tá vendo? E aqui ele te dá o usuário, então eu posso vir aqui no site, tá vendo? Acesso ao sistema, ele me fala o usuário, me fala a senha e pronto. Está funcionando. O Interspy já foi instalado. Você viu que eu não precisei de conhecimento técnico nenhum, tá?
Então vem a hora de digitar aqui, eu vou digitar comandos, por exemplo, tá? Voltar para comandos de novo. E a gente tem alguns comandos de monitoramento, de manutenção. Então olha só que legal. Se eu quero fazer a manutenção do servidor, tá? Eu venho aqui, dito manutenção, traço, aí tem o nome aqui, ó, status inicial, iniciar, parar, restartar. Por exemplo, eu quero saber o status de cada ferramenta. Então eu venho aqui e coloco manutenção, traço, status. Lembrando que essa manutenção ele faz diariamente já. Então, o script, quando você vai instalar, ele pergunta a que hora você quer fazer a manutenção. Aí, por exemplo, você quer fazer a manutenção do servidor às 23 horas, o horário que você desejar. Ele vai fazer sozinho. Então, mas se você quiser saber o status de como está cada ferramenta, você pode só digitar o comando. Então, a manutenção traço status, ele vai trazer o status de cada coisa para você. Como manutenção traço parar, ele para, restartar, ele starta. Então, se você tiver algum problema no servidor, você pode utilizar esses comandos, sem saber nenhuma linha de programação, tá? Então, aqui eu vou rodar o comando status aqui, ó. Ele rodou bem rápido aqui. E ele tá falando para mim, ó, o name server tá ok, tá? Ele vai colocando aqui, ó, se para você, ó, tá tudo ativo, ó, o serviço de POR-MTA na porta 25, está rodando, tá? Quando não tem alguma coisa, deixa estar verde aqui, ele vai estar com status de erro, né? Então, todas aqui, ó, o postfix está rodando, tá? O Dequim está rodando e assim por diante. Era só para você entender que você não precisa ter conhecimentos técnicos, tá? Quando você coloca o comando comandos, ele já abre para você. A mesma coisa aqui para você poder ver esse painel que eu estou vendo, tem um comando chamado status PMTA. Você coloca esse comando status PMTA, vai ser o mesmo que vai ficar aqui do lado, você vai ver. Ele vai iniciar aqui do lado também, né? Olha lá. Então, as duas telas agora estão apresentando o status do POR-MTA, viu? Então, isso é muito legal para a gente estar fazendo aí. Então, com o talho de comandos aqui, você tem uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo dentro do seu servidor sem ter nenhum tipo de trabalho aí, tá? Agora, eu vou mostrar para você como instala o script. Então, se você tiver alguma dúvida, Jefferson, mas é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Não, você vai, é tranquilo. Eu vou mostrar para você agora o passo a passo de como instalar o script. É claro que quando você compra, você vai receber uma série de aulas. Então aqui embaixo você vai consultar todas as aulas que a gente tem. Então a gente tem várias aulas ali e aí você vai saber cada aula de como colocar na caixa de entrada, como comprar o seu script, ou comprar o seu domínio, o seu servidor, como que você coloca as DNS, como você confere o servidor se está tudo certo com ele, você sabe se ele está tudo bem, se ele está tirando nota máxima no envio, como que você faz tudo isso? Tem aula uma por uma. Então, tem uma aula explicando, outra aula explicando, isso é muito legal. E tem várias aulas grátis, tá? Então você pode ver ali que tem algumas aulas que são grátis, você não precisa nem comprar ainda, você pode assistir para que você possa ver e depois se interessar, tá comprando o curso. É claro que as aulas mais importantes, que nem a aula de instalação, né, que vem a sua chave de instalação, ela é uma aula paga. Mas você tem várias outras aulas ali para você entendendo como é que funciona, como é que instala, como configura os softwares, tudo isso eu explico para você. E o script faz isso. Agora eu vou mostrar para você como que o script funciona. É o passo onde você vai começar a instalar o seu script, tá? Então, você vai comprar o seu domínio, vai comprar o seu servidor e aqui você realmente põe a mão na massa, tá? A primeira coisa que o script vai fazer, só pegar aqui a minha cola, é pedir para você um domínio. Então, você vai colocar um domínio aqui dentro. Olha como é simples, tá? Um usuário. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, contato. Dou Enter. Ele fala qual das 4 versões do POR-MTA você quer instalar. No meu caso aqui, eu vou instalar a versão 4, que é a recomendada. Velocidade de envio, vou colocar velocidade fixa. Nesse servidor aqui, por exemplo, eu vou pôr que ele envia 10.000 por hora. Tá? Ele pergunta, você quer fazer com que a porta 22 mude? Eu vou colocar não, não preciso. Horário de manutenção no servidor. Eu quero que seja às 23 horas. Eu geralmente deixo para as 23 horas, que é a hora que ele vai parar todos os serviços, vai iniciar o serviço de novo. Te manda isso por e-mail também, se acontecer algum problema, ele vai te avisar. Ó, o servidor lá deu problema, hein? Então, ele te avisa. São 23 horas. Ele está perguntando, ele já faz um backup na máquina. Ele quer que você faça um backup em outro local, no FTP da vida, sabe? Se você quiser, você marca sim. Eu vou marcar não. Mas se você marcar sim, ele pede os dados do FTP para ele fazer sozinho o backup lá. Chegamos à parte de escolher os programas. Então a gente tem, número 1, somente SMTP, você coloca no seu software que você desejar.
Então, você tem um programa, você tem algo feito em BAT, você tem qualquer coisa que você tem aí, que você vai conectar um SMTP, você marca somente a opção 1, que ele vai fazer somente o SMTP, tu pega o SMTP e coloca lá nesse software e faz o envio. Pronto. Não, Jefferson, eu não quero. Eu quero ter um software mesmo controlando, né? Então, a opção 2, por exemplo, ele instala o MailWiz, que é o que eu mais recomendo, tá? Tá muito bom, então tá bacana. Então, ele tá atualizado, tá funcionando direitinho. Então, ele cria o SMTP mais o programa de envio, que vai controlar a abertura, envio. Então, o software que vai gerenciar, né? Vai ser o MailWiz. Se você fazer a opção 3, vai ser o InterSpy. O InterSpy aqui tem a versão antiga e a versão nova. Você escolhe qual que você vai querer estar instalando, tá? Na versão 4 aqui, ele instala o Mumara, então vai estar instalando o Mumara para você, outro software muito parrudo, tá? Que eu recomendo aí que você esteja utilizando, ou se você não utilizar o MailWiz, pode usar o Mumara, acho muito legal. Depois nós temos aqui o Aceli, né? Que é um outro software também, menos conhecido ali, mas tinha uma galera querendo, eu acabei colocando. E nós temos aqui a versão 6, que é o Mautic. O Mautic já é mais conhecido por quase todo mundo do marketing digital aí, tem várias automações e tudo mais, mas Mautic é difícil de instalar. E aqui comigo não. Comigo ele vai instalar sozinho, você não precisa fazer nada. Então, por exemplo, eu quero instalar o MailWiz, tá? Então, eu vou marcar o número 2, tá vendo? Porque o 2 é o do MailWiz e eu dou Enter. Ele pergunta, qual o nome da pasta? Geralmente eu escrevo o mesmo nome do programa. Então, MailWiz de novo e dou Enter. Pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Agora é só esperar terminar. Então ele vai instalar, vai colocar todos os componentes, tudo ele vai colocar para você de forma automática. Parece que eu estou repetindo automática várias vezes, que é para você entender que você não precisa fazer nada. O seu papel é fazer isso que eu fiz agora, colocar o domínio, responder sim, não para algumas perguntas e pronto. Toda a parte técnica de configuração eu fiz para você. Não está fazendo nada, nesse momento está baixando todos os pacotes, ele está instalando o banco de dados, ele está instalando PHP, está fazendo tudo para você, instalando Power BI, licenciando Power BI, instalando software, licenciando software, ele está fazendo tudo para você, então não precisa fazer absolutamente nada. Quando ele instala, eu vou mostrar para vocês aqui uma parte importante, deixa eu só colocar aqui, para eu poder pegar aqui a parte de curso, né, que eu queria mostrar para você as aulas que tem, tá? E se você pegar esse link aqui e colocar no navegador, que esse link não vai estar aberto aí, né? Mas você pode pegar esse link, é o clubedoemail.com.br/curso/script-PRMTA, tá? Esse finalzinho aqui você não precisa pôr. Pode ser só até aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai conhecer aqui as aulas que pertencem ao curso. E aqui você tem um bônus extra, que é, você pode pegar algumas aulas de graça, tá vendo? As aulas estão escrito aula grátis. Então a aula 1 é fazendo isso, a aula 2 é contratando servidor, a aula 3 é instalando script, a 4 é fazendo DNS reverso, a 5 é instalando SSL grátis, você não vai pagar pelo HTTPS. Vou ensinar você a fazer de graça. Com um comando só, não vai ter nada de dificuldade não. É um comando que você coloca ali e pronto, certifica. Então aqui a gente tem as aulas instalando e configurando sistemas de envio. Então a gente tem o MailWiz, a gente tem o Mautic, o InterSpy, o Mumara. A gente tem uma aula 7 aqui que é verificando se o DKIM, o SPF, o reverso, o DMARC, que são coisas importantíssimas para o MailMart se está funcionando. Então para você ganhar ali aquele 10 no meio tester, tá? A gente tem aqui acessando o webmail, então esse servidor ele tem um webmail também. Como que você faz para acessar o webmail para você poder mandar e receber mensagens ali com o webmail mesmo? Essa aula eu te explico, tá grátis aqui, você pode assistir, tá? Então a gente tem aqui uma aula validando a sua lista de e-mail, também está aí. Tem uma aula de por que um e-mail não foi entregue, que a gente vai analisar profundamente o bounce do ParmTA, os logs que o ParmTA tem, então você vai aprender isso. Tem uma aula de manutenção do servidor para você aprender como você vai fazer a manutenção. Então você não precisa de conhecimento técnico também para fazer a manutenção. Ah, Jefferson, eu tenho que te pagar. Não, fica tranquilo, tá? Nós temos aqui também uma aula de como colocar o e-mail na caixa de entrada, como que consegue, qual é o mistério para colocar um e-mail na caixa de entrada, como que você faz isso, tá? Então aqui tem uma aula específica. Tem uma aula também que é remover de blacklist, porque você começa a enviar e-mail, você pode cair numa blacklist, como que você remove. Nós temos a próxima aula, que é uma aula de como lidar com o FBL, que é o feedback looping, como que você vai cadastrar no feedback looping do Hotmail, do Gmail, do Outlook, do Office 365, do Ball, do Wall, do Terra, como que você cadastra lá
E aí eles começam a monitorar a sua reputação, tá? E por último aqui a mentoria. Isso aqui é uma aula para quem estiver assistindo, você vai perceber ali que eu acabo falando de algumas coisas que para quem quer pular para o próximo nível, tá? Eu não quero que o pessoal tenha um servidor, eu quero ter 100, eu quero ter 1000 servidores, eu quero enviar 10 milhões de e-mail por dia. Como que eu faço isso? Aí você tem que entrar para a mentoria. É claro que desse jeito que você vai conseguir também, só que dá mais trabalho, né? Imagina você ter 1000 servidores para você tomar conta, dá muito mais trabalho, né? E nessa mentoria eu explico ali o passo a passo de como que você vai conseguir ter muito servidor. Tem um aluno que tem 300 servidores. Então, como que você vai conseguir ter muito servidor e controlar tudo apenas de um local só, sem ter que ficar locando em um monte de lugares. É muito importante essa aula também, muito bacana. Não faz parte do curso, é uma mentoria, então tem um valor diferenciado, mas eu vou junto com você, vou montar os servidores junto com você, a gente fica junto, bate um papo, o dia inteiro aí de mentoria. Então, você vai me contratar para ser o seu mentor. É claro que essa aula é opcional, não precisa, tá? Mas se você quer, também já fica o recado aí que a mentoria é bem legal. E deixa eu dar uma olhada aqui como que está a nossa instalação. Nossa instalação está acontecendo, tá? Então está continuando acontecendo. Não precisa fazer nada, é só esperar. Eu estou conversando um pouco mais com vocês para que no final mostre que já instalou. Ele vai te dar o usuário e senha ali para você colocar e pronto. Resolveu o problema. Você tem seu servidor instalado, você tem tudo. Você não precisa fazer apontamento de nada. É tudo lindo. Você vai colocar lá só o NS1 e NS2 no domínio e pronto. Seu servidor está configurado. Então, isso é muito legal, bacana. Então, algumas aulas aqui estão no modo grátis, então você pode assistir. Então, coloca só essa URL aqui no navegador, tá? clubedomínio.br/curso/script-powermta, beleza? E aqui você já pode estar assistindo algumas aulas. Então, você pode assistir algumas aulas. Por exemplo, eu vou clicar numa aula aqui só para vocês entenderem como é que funciona a aula, tá? Então, você clica aqui, assiste a aula, tá vendo? E aí, a mesma coisa. Então, tem um link para poder comprar o domínio, onde eu indico. E aqui tem algumas outras aulas. Então, você clicou na aula, você assiste. Todas são aulas, não são em textos, tá? Todas são aulas. Então, você vai assistir passo a passo com a tela do meu computador. Não tem como você errar, tá? Não tem como você errar. Então, aqui na aula 1, aula 2 e aula 3 está pronto já. As demais aulas aqui são ensinando técnicas, conversando, trocando ideia. Então, essas são as partes mais importantes aí. Beleza, pessoal? Se você gostou, rola a tela para baixo, clica em comprar e a gente vai conversar. Tá com dúvida? Me chama no WhatsApp, tá aqui no meu do WhatsApp, coloca do lado, clica ali, conversa comigo, vamos trocar um papo e vamos fazer isso acontecer, tá bom? Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.